Olá, aqui é a professora Jéssica e hoje eu vou explicar para vocês uma dúvida que surgiu de uma lista de exercícios de filosofia, tudo bem? Essa lista era sobre os filósofos pré-socráticos, ok? Então são aqueles que vieram antes do Sócrates e que eles estavam bastante preocupados com a ideia de movimento e princípio por meio do qual ele é gerado e como ele se corrompe, pensando um pouco em como o nosso mundo, como o mundo sensível, o mundo em que a gente vive, se organiza, tudo bem? Bom, esse exercício, gente, ele é o exercício número 4, tudo bem? No mundo pré-socrático, expressa um princípio de movimento por meio do qual tudo que existe é gerado e se corrompe. A doutrina de Parmênides, no entanto, tal como relatada pela tradição, aboliu esse princípio e provocou, consequentemente, um sério conflito no debate filosófico posterior, em relação ao modo como conceber o ser. Para Parmênides e seus discípulos, gente, então, só lembrando aqui que Parmênides estava afirmando, tudo bem? Parmênides estava dizendo que, até então, os pré-socráticos estavam dizendo que o movimento existia e que tudo que estava ao redor, principalmente Heráclito, tá? Ele está dialogando principalmente com Heráclito. Heráclito estava falando, então, que tudo que existe está sempre em movimento. Então, eu, por exemplo, não poderia mergulhar 2 vezes no mesmo rio, porque nem eu sou mais a mesma Jéssica, nem o rio é mais o mesmo rio. Então, se eu mergulhasse, seria uma experiência completamente nova, porque tudo está sempre mudando. O que Parmênides vai dizer é que para alguma coisa se movimentar, a gente sabe que alguma coisa se movimenta, porque a gente sabe o que é ficar parado. Então, tudo para existir tem que ter um parâmetro e esse parâmetro, no caso, seria imutável. Então, por exemplo, para definir que alguma coisa é bonita, eu estou dizendo, eu tenho que definir que conceito de beleza eu estou usando. A mesma coisa para dizer que alguma coisa não é bonita. E esses conceitos básicos seriam imutáveis para o Parmênides. E essas coisas são o verdadeiro ser. Então, para tudo que se movimenta, a gente tem um parâmetro, uma base real, que não é impressão, que não é opinião, que não se altera. Tudo bem? Então, é essa a ideia que Parmênides vai partir. Bom, pensando nisso, como é que vai ser? Olha, vamos ler as alternativas juntos, então. A imobilidade é um princípio do não ser. Não, a imobilidade é um princípio do ser, né, gente? Então, isso já é uma coisa que está errada na letra A. Tudo bem? A letra B. O movimento é princípio de mudança e a pressuposição de um não ser. Então, percebam que o movimento, ele altera, ele é o que caracteriza a mudança, né? E é ele que é um critério para a não existência daquilo que está se alterando. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que a partir que a coisa se movimenta, ela já não é mais um ser, ela é um não ser, ela não existe mais. Tudo bem? Porque o que é real, o que persiste, o que é o conhecimento verdadeiro para o Parmênides, ele não se altera, tudo bem? Alternativa C. E é por isso que essa é a alternativa correta, tudo bem? A alternativa B é a alternativa correta, tá bom? Alternativa C. Um ser que jamais muda não existe. É justamente o contrário do que o Parmênides está falando, né, gente? O ser que muda, ele não existe, tudo bem? O ser existe como gerador do mundo físico, por isso a realidade empírica é puro ser, ainda que em movimento. Então, o ser existente, ele não se altera novamente, né? Então, voltando na letra B, o movimento é princípio de mudança. Então, o movimento é o que caracteriza a mudança e a pressuposição de um não ser. E o que caracteriza que o não ser efetivamente não seja, né? Que ele não exista de verdade, que ele seja apenas uma impressão, uma não realidade, que essa realidade teria que ser imutável. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, é uma questão um pouquinho difícil mesmo, tá? Agradeço muito. Tchau, tchau.